Olá, pessoal. Estou aqui começando mais um Abrindo a Garagem, episódio 6, para falar sobre crise de sentido, que é um tema amplo, a beça, dá para fazer 1000 programas sobre isso, e assim, é um tema tão amplo que as religiões falam sobre isso, a filosofia fala sobre isso, a psicologia também fala sobre isso, então a questão do sentido e do significado da vida é um assunto que perpassa várias áreas. E também tem a questão do significado que cada pessoa atribui à própria vida, que também é importante, que é mais matéria da psicologia. Então, aqui nesse programa, hoje, a gente vai tentar falar sobre uma partezinha desse tema que é tão complexo e amplo. Bom, para vocês verem, não sei se a Sally vai querer começar falando alguma coisa, mas eu vou começar falando, vou já continuar aqui já que eu comecei, falando o seguinte: a gente pode pensar no sentido de vida como um assunto meio frofrô, assim. Frofrô que eu digo é aquele assunto ornamental, aquele assunto que não tem uma importância vital. Tipo assim, pô, sentido de vida, o que importa é, sei lá, são coisas mais concretas e vitais, né? Tipo assim, se alimentar e coisas que têm um valor de sobrevivência mais óbvio. Mas não. Essa questão mais, entre aspas, ornamental e as questões mais óbvias, assim, relacionadas à sobrevivência, elas se conectam. Tanto que a questão do sentido de vida está relacionada com temas muito importantes. Então, por exemplo, ter ou não sentido de vida, achar que tem uma vida cheia de sentido e significado está associado, por exemplo, a maior ou menor risco de doenças cardíacas. Quem acha que sua vida tem mais significado tem menor risco de desenvolver doenças cardíacas. Fora uma série de outras coisas, a mortalidade não, a expectativa de vida é maior em pessoas que têm um senso de que sua vida tem um significado profundo e tal. Bom, o motivo é óbvio, né? A gente vai falar sobre isso ao longo do programa, mas uma pessoa que tem sentido, ela acorda todo dia certamente mais revigorada para fazer coisas do que uma pessoa que não tem. Talvez uma pessoa com maior senso de sentido, de significado, vá até ao médico mais vezes. Então a gente começa já falando que assim, olha, sentido de vida é um assunto mais importante do que parece. E importante não só pela questão do significado, mas pela questão do impacto que ele tem em indicativos assim, bem biológicos mesmo, bem reais e mensuráveis na vida de cada um. Tem até algumas pesquisas que mostram que quanto maior o sentido de vida, menor o risco de desenvolver doenças como Alzheimer e outras que têm a ver com declínio cognitivo. Fora ansiedade, depressão, ideação suicida, eu acho que é o mais óbvio, né? Claro que uma pessoa que considera que sua vida tem mais sentido, ela obviamente não vai querer se suicidar, né? Então vocês veem que é um assunto que tem mais impacto do que parece. Vícios também, né, e tudo mais. Isso. Mas quer falar alguma coisa já? Não, eu acho que é um tema que pode parecer não muito importante, mas ele é totalmente relevante. Totalmente, é vital. Se a gente É vai literalmente um tema vital, né? Porque às vezes faz a diferença entre a vida e a morte. Exatamente. Você falou aí de alguns marcadores, até em relação a, por exemplo, ao enfrentamento de um luto. Quando uma pessoa consegue dar sentido àquela perda, àquela história. Eu não gosto de usar a palavra superação do luto, tá? Eu acho que é mal empregada quando utilizada desse termo, dessa forma, mas a adaptação, digamos assim, a uma perda muito importante de alguém muito próximo, um filho, etc. Quando você consegue construir algum tipo de sentido, isso está correlacionado, tem várias pesquisas que mostram a uma melhor adaptação a esse novo mundo que se apresenta pós-perda. Quando é uma perda onde reina, digamos assim, o absurdo, você não consegue colocar dentro de alguma narrativa coerente, é muito mais difícil o enfrentamento de uma perda dessa forma. E aí eu posso até estender isso para enfrentamento de uma doença, enfim. Lembrei agora até da Frida Kahlo, o filme da Frida. Não sei se você se lembra. Não vi. É mó filmaço. Ela sofreu um acidente, ficou durante muito tempo numa cama. Teve que colocar pinos, enfim. É um filmaço que eu recomendo. Eu pensei nele agora, assim. E a recuperação dela
tem muito a ver com uma construção de sentido. Inclusive através da arte, através da pintura, através de toda a originalidade e autenticidade dela. E recentemente eu até li uma reportagem assim, que o meu pai tem mania de guardar reportagens do jornal para mim. Ele compra o jornal todo dia, ele tem esse hábito, e quando ele vê reportagens que remetem a mim, ele me traz, né? E, na verdade, a reportagem que ele me trouxe foi sobre Sócrates, mas a que eu vou falar agora estava no outro lado. E nem era o objetivo dele ao me trazer aquele recorte. Mas estava falando de uma artista. Eu li a reportagem do Sócrates, mas li o outro lado também. De uma artista com quase 80 anos que sofreu um acidente, teve que botar 14 pinos. E levou 3 meses até conseguir ficar em pé de novo. E foi através da arte também, tal qual a Frida, né, no exemplo anterior, e ela, nessa condição, ainda por cima idosa, no caso da Frida ela era jovem, mas nesse caso uma pessoa à beira de se tornar octogenária, sofreu um acidente grave, não conseguiu pisar no chão por 3 meses, e a arte ter sido um elemento muito importante no enfrentamento dessa dura realidade, né, de você estar cheia de pinos e etc. Então, assim, eu acho importante, assim, não tem como, a gente diante das forças da natureza, né, tô trazendo aqui exemplos de acidentes que ocorrem e que podem ocorrer com qualquer um de nós, e mesmo que não venham a ocorrer, a gente está ligado a um corpo, e a um corpo que vai envelhecer, e vai ter problemas, né? Nós somos humanos. A busca de sentido para lidar até com esse terror que significa, né, a nossa vulnerabilidade perante o infinito, perante a natureza, a nossa finitude também. Então, a busca de sentido é algo fundamental até para caracterizar o que nos torna humanos, porque a gente está meio que nessa dupla condição de sermos animais. A gente tem aí um patrimônio genético muito próximo de outros primatas, mas tem algo que nos torna humanos, que é essa autoconsciência reflexiva e essa autoconsciência até da nossa própria finitude, e que carrega consigo uma série de angústias relacionadas a gente poder entender o que significa ser humano, né? Então, assim, buscar sentido é algo que está, como o Felipe falou no início, fortemente relacionado à saúde mental, a uma série de parâmetros, indo aí desse papo mais aberto, mais filosófico, para a psicologia e até para aquilo que pode ser mais mensurável em pesquisas e etc., com critérios mais objetivos, de que encontrar sentido se relaciona diretamente com índices que avaliam a nossa saúde, né? A pessoa que atribui mais significado à própria vida, ela vive mais e melhor, né? Claro. Mas assim, tudo isso que você está falando, eu diria que a gente poderia dizer que está relacionado com 2 coisas que se confundem como sinônimos, mas não são, que é o sentido de vida e o sentido da vida. Aí é sempre bom deixar claro aqui, a gente pode até abordar num próximo episódio isso melhor, mas assim, o sentido da vida não é o que a gente vai falar aqui hoje. O sentido da vida, o que é? É aquilo do que as religiões e alguns filósofos falam, que é você atribuir um significado transcendental à própria vida. Então, por exemplo, a gente está aqui para quê? A gente faz parte de algum plano divino, sei lá, algum plano que não é divino, mas algum plano inerente ao próprio universo. Sei lá, tem algum plano um plano geral, totalizante, no qual a gente se encaixa? A nossa vida, metafisicamente, ela tem algum sentido? De fato, ela serve para alguma coisa? Isso é uma resposta que cientificamente não tem como você dar. E de acordo com alguns filósofos também não. Então, tudo que a gente sabe é que a gente está aqui, a gente não tem como saber se a gente faz parte de uma peça de teatro maior do que a nossa própria vida subjetiva aqui e agora. A gente não tem como saber. Mas as religiões e alguns filósofos vão argumentar que sim. Mas o nosso tema aqui hoje não vai ser esse. A gente não está negando e nem afirmando que existe um sentido da vida. A gente simplesmente não vai falar sobre isso aqui hoje. O nosso foco aqui, independente do ponto sobre o assunto que a gente falar, é sobre sentido de vida ou significado, né? O quanto a gente acha que a nossa vida subjetiva, o quanto a gente acha que a nossa vida individual tem significado. Esses exemplos que a Sally falou, eles poderiam
se encaixar tanto num exemplo quanto no outro, né? Uma pessoa que, por exemplo, ela acha que ela é parte de um plano divino, ou uma pessoa que ela não acredita nesse tipo de coisa, mas ela acha que a vida dela tem muito significado porque ela é uma artista, por exemplo. Então, esse é um exemplo. Aliás, não por acaso, lendo pesquisas sobre sentido de vida, parece que pessoas envolvidas em carreiras assim, que têm uma certa produtividade. Aliás, não é produtividade, mas carreiras que permitem uma certa expressividade emocional e intelectual, parece que essas pessoas têm mais sentido de vida do que outras. Não que o das outras seja baixo, mas o dessas carreiras específicas parece que é mais ainda. E eu consegui entender muito bem. Porque eu vou até citar um exemplo pessoal. Eu tenho 2 empregos, né? Eu sou professor e sou técnico administrativo também numa instituição de ensino. E eu basicamente eu sou professor em uma e burocrata em outra. Cara, a profissão de burocrata é extremamente broxante. Intelectualmente, em termos de sentido, eu acho que eu me mataria se eu tivesse que trabalhar a vida inteira como burocrata. Assim, não, Além é uma de coisa mais que não alguém como alimenta. você, né? Exato. E assim, eu tenho uma veia de expressão mais intelectual do que artística, mas acho que artística também muito forte. E isso é como, nas pessoas em que isso é muito forte, isso é como se fosse uma fome. Você tem aquele desejo de saciar aquela vontade. Não é um hobbyzinho que você vai e joga frescobol no final de semana. Não é isso, entendeu? Você tem uma ânsia por se expressar muito forte. Cara, e isso tem muito a ver com o sentido de vida. Às vezes eu penso assim, cara, se eu não pudesse fazer esse tipo de coisa, eu acho que o significado da minha vida ele cairia pela metade no mínimo, assim. Entendeu? Então sim, é uma coisa muito importante eu conseguir entender porque que nessas profissões é algo ainda mais importante. Então, o nosso tópico aqui hoje, ele é exatamente sobre esse sentido de vida. Esse sentido que a gente atribui na nossa vida individual, independente da vida como um todo, ter um plano metafísico transcendente ou não. Isso não é relevante para o tema de hoje.